Olá, tudo bem? A nossa reflexão de hoje vai ser sobre a igreja e o tema é uma igreja para hoje. E eu vou ler em Apocalipse capítulo 2, verso 3, que diz assim: E sofreste, e tivestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem escreveu esse devocional foi Miguel Uchoa, no Pão Diário. Quando queremos saber quais são as marcas de uma igreja verdadeira, a palavra de Deus deve ser a nossa primeira fonte de consulta. Assim, o texto base de nossa reflexão será Apocalipse 2 e 3. Essa passagem relata a última vez em que Jesus Cristo se dirigiu à sua igreja na Bíblia. Essa igreja trabalhava arduamente e com perseverança pelo Senhor, que está em Apocalipse 2 e 2, que diz assim: Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Ela se porta como uma autêntica pescadora de homens. Em Mateus 4,15 a gente lê, né? A implacável Igreja de Cristo é composta por membros incansáveis por causa do seu amor a Cristo, independente da idade cronológica. Ela não teme o que tem de padecer e não nega a fé. Apocalipse 2 e 10, a gente vai ler: Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ela expressa o seu amor sacrificial e continua crescendo em suas obras por Cristo. Ela continua honrando o nome do Senhor. Ela não teme por reputação, nem pelo desprezo, abandono ou ameaças. Além disso, a igreja serve com amor, ela expressa o seu amor e cresce em obras por Cristo, eu já falei antes. Outra marca é a vigilância. Capítulo 3, verso 3 e 4, que diz assim: Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora virei sobre ti. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Por fim, a igreja é vigilante contra os religiosos, contra as ondas e modismos que não param de aparecer, contra aqueles que querem engessar a igreja e levá-la de volta ao século XIX. Para isso, ela guarda a palavra de Deus, que está em Apocalipse 3, verso 11, que diz: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ela guarda a palavra de Deus, que lhe serve como bússola. Se ela não ouvir e seguir essa palavra, deixará de ser igreja. Por fim,
A igreja usa o colírio de Deus e enxerga a realidade. No capítulo 3, verso 18, a gente vai ler: Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Bom, essa igreja vê o mundo sob a perspectiva do Senhor. Que sejamos essa igreja de hoje e de sempre. A igreja que, relativa às palavras de Deus, é irrelevante para o seu tempo. E a nossa oração, que nós devemos orar uns pelos outros e orarmos pela igreja, pelo corpo do Senhor. E diz assim: Pai, ajuda-nos a discernir com sabedoria, por meio da graça que há em Cristo Jesus. Medita. Que tipo de igreja nós temos hoje? E qual é a igreja que Deus almeja e que Deus preparou e ensinou para viver nesse mundo e fazer a diferença? As igrejas receberam instruções. O Senhor tem, através da sua palavra, ensinado, tem usado pastores, apóstolos, professores, que ensinem a palavra do Senhor. Basta ouvir e obedecer e meditar a cada dia. Que tipo de igreja eu pertenço? A que tipo de igreja eu faço parte?